Olá, moçadinha, vim aqui de novo pra gente encerrar a nossa saga, né? Hoje eu vim falar do terceiro livro da saga das Irmãs Bruxas, né? O Predestinada. Eu vou tentar ao máximo não dar spoiler, porque é difícil falar do livro sem falar do final, e se eu falar o final estraga tudo, né? Não tem graça nenhuma. Eu pelo menos detesto que me contem final de livros ou filmes antes de eu assistir, então eu vou tentar ao máximo falar da história sem contar o final, tá bom? Eu vou ler a sinopse pra vocês aqui, depois eu vou falar um pouquinho do que eu achei dele, tá bom? Se eu estiver olhando aqui pra frente é que eu tô lendo, tá bom? Kate Hill acabou de ter apagado a memória de Finn, o grande amor da sua vida. O responsável por essa traição foi Maura, uma de suas irmãs, e Kate está certa de que nunca vai conseguir perdoá-la. Enquanto isso, Tess, a caçula, está de volta às visões cada vez mais assustadoras. E como se não bastasse, Nova Inglaterra vem sendo tomada de uma febre mortal sem precedentes. Preocupada, Kate quer ajudar todos, mas é impossível fazer isso sem revelar seus poderes e assim aumentar a fúria dos irmãos da fraternidade, os implacáveis caçadores de bruxas. Em meio às desavenças com suas aliadas e seu potencial, Kate terá que se desdobrar para conseguir prestar o auxílio que deseja, proteger Tess e Finn e lutar contra a ordem, que permite que as bruxas sejam representadas no governo e não precisem mais se esconder. Predestinada é o desfecho de uma saga permeada de delicadeza, cores, magias e fortes emoções. As irmãs Cahill terão que enfrentar os maiores desafios de sua vida e o amor que sentem uma pela outra será fundamental nessa jornada. Então, vamos lá. Como é que eu posso dizer? O Predestinado ele começou exatamente na mesma cena onde termina o livro anterior, né? O Amaldiçoadas. Ele termina logo naquela parte onde a Kate e o Finn, que é o rapaz que ela gosta, ajudam as mulheres fugirem do hospital psiquiátrico, que é onde eles botam as mulheres que eles acham que possa ser bruxa e eles deixam presa lá nesse hospital psiquiátrico. E lá o livro termina exatamente nessa fuga, onde a Kate e o Finn conseguem ajudar essas mulheres a fugir. E a irmã dela, a Maura, eu vou contar um pouquinho do final do livro 2, que já é pra vocês terem lido, né? A Maura apaga a memória do Finn, que é o grande amor da vida da Kate. Então ele não lembra mais de nada depois disso. Ele lembra que conhecia a Kate porque ele trabalha em livraria, na livraria. Ele conhece ela, lembra dela como cliente, mas não lembra que era apaixonado por ela, que eles viveram uma história de amor. Então, é assim que termina o livro 2 e começa o livro 1, né? O livro 3. Então, nesse livro, eles não sabem mais. A Kate, depois de ver isso acontecer, ela não sabe se vai perdoar a irmã, que ela passou tanto tempo, todos esses 2 livros, ela tentando defender as irmãs, proteger do mundo das bruxas e tudo, e a irmã dela, quem ela tanto ama, fez isso com ela, então ela não sabe se vai perdoar ele. Então vai muito falar sobre isso, né? Predestinada é aquele tipo de livro que você ama ou odeia. Então eu acho que livro, quando faz você ficar assim, eu ama ou odeia, é o que faz uma trama boa, né? Você fica, ai meu Deus. O Predestinado eu li em um dia. Ele tem 300 e poucas folhas e, caramba, você começa a ler, você quer ir até o final, você termina, você dá seu jeito, né? Uma coisa inusitada nesse livro é que não é aquele livro que termina, felizes para sempre, todos se casam, tem bebês lindos e o mundo é lindo, não. O livro termina, tipo assim, eles fizeram o melhor que puderam. A história se desenrola. Tem a profecia, né? Que tem o desenrolar da profecia, que vocês sabem que a profecia... Eu vou dar um pequeno spoiler. A profecia que já leram, né? A profecia, ele fala que uma das irmãs infelizmente, não vai sobreviver, né? Mas será que alguma delas não sobrevive e morre? Ou será que as 3 estão aí até hoje? Então, vocês têm que ler pra ver isso, né? Então, é tipo assim, a profecia se desenrola... A gente sabe o final da história, o que é que acontece.
E elas sabem que no final da história fizeram o melhor que puderam. Terminou bem, terminou essa situação, a profecia se revelou. E não, eles não casam, não são felizes, lindos, unicórnios e coraçõezinhos, não. Elas sabem que viveram sabendo que fez o melhor. Então, isso é o que eu gosto nesse tipo de livro, porque também não adianta ser muito fantasioso. Você passa os 3 livros sofrendo, sendo perseguida, passando por questões sociais, que eu acho muito legal nesse livro, que fala muito dessa questão social da bruxa, que é a mulher que não pode estudar, que tem muito do machismo, que fala muito, se a gente trouxer para os dias atuais, muito do machismo, que não quer que a mulher cresça, fala muito das desigualdades sociais, tipo, os mais pobres eram as bruxas renegadas, os ajudantes, eram a ralé da sociedade, as bruxas não poderiam fazer parte da política, da parte grande social da história. Então, isso são coisas que, se a gente lê prestando bem atenção, tem um viés muito atual, que é a questão da mulher ter que estudar, da mulher tomar posição, da mulher se mostrar, de tentar mudar a desigualdade social. Então, isso é muito legal, né? E nesse livro 3, um ponto que eu acho muito positivo é que ele mostra bem direitinho o crescimento das irmãs, né? Elas saindo da infância e adolescência para a vida adulta. A Kate, né, principalmente nesse livro 3, ela deixa um pouco dessa questão de só correr atrás, de proteger a irmã, não sei o que, e pensa um pouco nela, em viver, em crescer. A Tess, que é a caçula, ela, mesmo no meio desse turbilhão, dela tendo visões de como esse mundo mostra ela crescendo, pensando um pouquinho nela, tentando descobrir qual é o lugar dela no mundo. E a Maura, que eu já detestava no livro 2, eu fico, principalmente depois que termina, né, que ela faz isso com a irmã, que eu passo a detestar ela passa um pouco assim dessa história dela querer ser a vaidosa, a melhor de todas, a melhor em tudo, mostra um pouco do que passa por dentro dela para ela chegar a ser assim. Não que isso justifique, que não justifica, mas mostra um pouco. Então, é um livro que, esse último livro, mostra muito essa questão delas, de se posicionar, de tomar posição diante do que está acontecendo. Fala um pouco dessa questão histórica, a profecia, a gente fica sem saber se ela acontece ou não, se uma das irmãs vai morrer ou não, então vocês têm que ler. E será que a Kate e o Finn ficam juntos, mesmo eles sem memória? Então, bom, eu amei. Como vocês sabem, eu adoro livro de fantasia, livro história bruxa, essas coisas. Então, eu acho que vocês vão amar esse livro. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do que seja esse último livro, porque se eu for falar mais, eu vou dizer o que aconteceu no livro. E eu não quero isso, eu quero que vocês leiam o livro, tá? Então, eu vou colocar o livro aqui com o link, vocês olhem, por favor, baixem, leiam, que é maravilhoso. E eu espero que vocês tenham gostado e ficar aguardando sugestões para o livro da próxima semana, né? Que agora essas 3 semanas acabaram, os 3 livros acabaram. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero dica para os nossos próximos livros, tá bom? Um beijo, pessoal. Até a próxima.